Olá, meu nome é Eduardo Cipriano, eu sou professor aqui do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, né? Esse aqui é um vitral lá do IAG, esse aqui é a Praça do Relógio da USP, e eu vou falar para vocês sobre o nosso universo, no caso, o nosso universo acelerado, um conto sobre a energia escura. Bom, o nome dessa disciplina é cosmologia, de fato, né? Que tecnicamente é o ramo da ciência que tem como objeto de estudo o universo como um todo, não nenhuma das suas partes constituintes, mas ele como uma entidade só. A cosmologia moderna, ela vai se iniciar no comecinho do século XX por conta do Einstein, né? O Einstein, ele deriva a sua teoria da relatividade geral, que explica os efeitos que a gente associa com a gravitação, né? São as famosas equações de campos de Einstein que a gente não vai discutir, né? Em 1917, o Einstein vai aplicar sua teoria para o caso do universo. E ele tem como solução um universo que é finito e estático, que correspondia à visão que ele tinha do universo à época. Mas essa solução do universo estático, ou seja, que não está nem se expandindo nem se contraindo, ela não veio naturalmente, né? Para que isso acontecesse, o Einstein teve que atribuir um certo valor à constante cosmológica, que fazia parte das suas equações, de maneira que ela equilibrasse a gravidade. Porque a força da gravidade sempre tendia a fazer o universo colapsar, porque ela é uma força atrativa. Bom, outros cientistas se propuseram o mesmo problema e usaram as equações de Einstein para tentar entender o universo. Em especial, o Alexander Friedmann e Georges Lemaitre. E eles chegaram à conclusão que o universo era instável. Ele, se colocasse parado, ele ia se contrair, e se ele estivesse se expandindo, ele continuaria se expandindo, até que a força da gravidade ela desacelera essa expansão. Tá? Então, nessa cosmologia, o universo poderia estar se contraindo ou expandindo, né? O caso do Einstein era um caso muito específico, que não poderia ser considerado como um caso genérico, né? Então, depois desses resultados, houveram observações que indicaram que, de fato, o nosso universo está em expansão, né? Porque não importa a teoria se ela não se relaciona com a natureza. E no caso da astronomia e da cosmologia, a gente observa a natureza, tá? Vamos ver como isso aconteceu. Então, primeiro, foram feitas medidas da distância das galáxias, né? Isso porque essa cientista Henrietta Leavitt, também no começo do século XX, descobriu uma relação que permitia a gente saber o brilho de umas estrelas variáveis, né? São estrelas que o brilho aumenta e diminui bem periodicamente, e o tempo que isso leva estava associado com a sua luminosidade. Tempos maiores, luminosidades maiores. Mas qual que é o interesse disso para a distância? Bom, vem dessa equação aqui, que alguns de vocês podem conhecer, outros não. Mas no caso, o fluxo é a luz que a gente observa de uma certa fonte, tá? E a luminosidade é toda a luz que ela emite, tá? A luminosidade de um certo objeto, por exemplo, que está centrado aqui nesse ponto, conforme ele vai sendo irradiado, ele vai se diluindo, como a gente está vendo aqui. Então, nessa distância, a luz vai estar separada nesse quadradinho aqui, a luz que vem nessa direção. Quando eu for para o dobro dessa distância, a mesma quantidade de luz vai estar diluída em 4 quadradinhos. E quando for para um raio 3 vezes maior do que o raio original, vão ser 9 quadradinhos. Por isso que a gente vê um objeto mais longínquo, acha que ele é mais fraco, porque a gente está vendo a luz que ele emite diluída para uma área muito maior. Então a relação é essa aqui, ó. A nossa percepção, que é o fluxo, tem a ver com quanto de fato o objeto emite, que é a luminosidade, dividida aqui por 4π vezes a distância ao quadrado. Então, se eu tenho o fluxo, que é algo que eu posso medir com um telescópio de uma estrela ou de uma galáxia, e eu sei qual que é a sua luminosidade, eu obtenho a distância através dessa relação aqui. Bom, e isso foi feito, né? Identificadas as estrelas do tipo Cefeitas, essas estrelas variáveis, media-se o seu período,
por exemplo, 10 dias. Vinha aqui nesse gráfico que foi feito pela Henrietta Leavitt, olhava, chegava aqui 10 dias, bom, então é uma luminosidade 4.000 vezes maior que a do Sol, né? Que é essa aqui, a luminosidade está em unidades do Sol aqui. Então, com isso, a gente observava o fluxo, conhecia a luminosidade, determina a distância. Então, a essa época, já estavam sendo feitas medidas de distância de galáxias usando esse método. E também estavam sendo feitas medidas da velocidade das galáxias, né? Em relação a nós, ao longo da linha divisada, né? Ao longo da linha que nos liga um ao outro. Como é que isso é feito? Isso é feito usando o efeito Doppler da luz. Então, aqui, o efeito Doppler provê um método para a determinação da velocidade das galáxias através da espectroscopia. Vamos entender essa frase inteira. Primeiro, efeito Doppler. Efeito Doppler é uma onda sendo emitida, vem do fenômeno, esse fenômeno vem de uma onda sendo emitida por uma fonte em movimento, tá? Isso é uma coisa que todos nós conhecemos, em especial o efeito Doppler do som, em que a gente vê uma ambulância passando, a gente vê que ela tem um som quando ela está se aproximando e tem um outro som quando está se afastando, tá? Isso, ou um carro de Fórmula 1, ou qualquer objeto. Agora, se você está dentro dessa ambulância, parece que o som é o mesmo, porque você está se movendo junto com a ambulância, você não sente esse efeito. O que acontece, então, que na direção para onde está sendo o movimento, as ondas sonoras, nesse caso, elas vão sendo comprimidas, então o comprimento de onda fica menor, isso é mais agudo. Já na direção oposta do movimento, as ondas vão ficando mais separadas, isso equivale ao grave. No caso da luz, o agudo, o comprimento de onda mais curto, corresponde à luz ir mais na direção do azul, e o mais grave é o vermelho. Mas como é que a gente vê isso numa galáxia? Bom, fazendo a espectroscopia, né, decompondo a luz da galáxia nas suas componentes, nas suas várias cores, a gente observa em laboratório, por exemplo, né, esse espectro, que é uma espécie de arco-íris, você já deve ter visto isso, e que, por conta da presença de elementos químicos que estão absorvendo a luz, aparecem essas faixas aqui que a gente chama de linhas, né? E elas têm uma posição aqui, um comprimento de onda, que está associado com as suas propriedades químicas. Agora, quando a gente observa de uma galáxia, olha só, essa faixa mais estreita apareceu aqui mais para a direita, um comprimento de onda maior. Essa aqui também, ó. Então a gente viu um deslocamento na direção do vermelho, tá? Isso significa uma fonte que se afasta. Se a gente tivesse visto essa linha aqui mais azul do que a original em laboratório e repouso, seria um objeto que se aproxima, tá? E vendo quanto que varia, quanto que o comprimento de onda varia em relação ao medido de laboratório, que é esse lambda zero, a gente obtém, né, isso aqui é velocidade dividido pela velocidade da luz. Então a gente obtém esse parâmetro aqui, Z, que a gente chama de redshift, que é desvio para o vermelho, porque geralmente as galáxias estão se afastando, a gente vai entender por quê, né? Então, medindo quanto que essa linha aparece deslocada em relação ao valor esperado, a gente sabe medir a velocidade. Ou seja, nós temos como medir distâncias e velocidades de galáxias. O que a gente faz com isso? A gente coloca num gráfico e vê o que isso nos resulta. Então, isso foi feito aqui no final da década de 20 do século 20, ó, 1927, por Georges Lemaitre, 1929, por Edwin Hubble, né, o cientista que deu nome ao telescópio espacial Hubble, e eles se debruçaram sobre a relação entre a distância e a velocidade das galáxias. Então, aqui está o gráfico do artigo do Hubble, de 29, aqui no eixo X, a distância, no eixo Y, a velocidade, e a gente vê que os pontos, eles não estão espalhados pelo gráfico inteiro. Eles estão ao longo aqui de uma linha, que seja, quanto maior a distância, maior a velocidade, né? E, de fato, 2 anos depois, viu-se que essa relação valia até distâncias muito maiores, né? Então, consagrou-se o que ficou conhecido como lei de Hubble, posteriormente lei de Hubble-Lemaitre, que a velocidade, né, que está aqui no eixo Y, é igual à distância multiplicada por uma constante que tem a ver com a inclinação dessa reta aqui, chama constante de Hubble.
né? E isso foi uma evidência de que o universo está se expandindo. Como assim? Como que o fato de distância e velocidade dependerem um de outro pode significar isso, né? Porque que outra maneira de poder interpretar esses dados, né? Porque a gente está vendo que todo mundo se afasta da gente e quem está mais distante se afasta mais rápido. Né? Se fosse a Via Láctea ter alguma força que empurra, seria estranho que os objetos mais distantes sentem mais essa força e se afastam mais rapidamente. Então, o que é que está acontecendo aqui? Vamos tentar interpretar esses dados. Então, para isso, eu vou fazer um pequeno experimento aqui de pensamento, em que a gente vai imaginar um universo, né, para simplificar esse exercício, que tem só uma dimensão, tá? Ele é como se fosse um elástico, tá? Então, eu estou pegando aqui, num certo instante T1, o meu universo é essa linha aqui, e tem 3 galáxias nele. A galáxia A, que está nesse ponto, a galáxia B, que está aqui bem no meio desse trecho do universo, e a galáxia C, que está no extremo oposto desse trechinho do universo. A distância entre A e B é D, de distância, e entre B e C é D. Então, vamos supor que esse meu universo tipo elástico, de uma dimensão, ele está se expandindo. Então, eu olho num outro instante T2, né, as distâncias aumentaram um pouco, né, como se eu pegasse o elástico e fosse esticando, e aí tirei uma foto num outro instante. Então, foi um aumento de 30%. Na verdade, então a distância de A para B, que era de D, ficou 1,3D, e de B para C ficou também 1,3D. Né? A expansão é uniforme, é igual em todos os pontos. Então, o que isso tem a ver com a relação entre distâncias e velocidades? Bom, vamos medir a velocidade de afastamento do objeto B em relação ao objeto A, que seria VAB. Então, a velocidade é quanto que um objeto se moveu dividido pelo tempo que levou para ele fazer esse movimento. Então, quanto que ele se moveu? Então, vamos supor que o A é o referencial aqui. Então, o B estava numa distância D e foi parar numa distância 1,3D. Então, ele andou 0,3. Né? Foi de 1 até 1,3. 0,3D nesse tempo que é T2 menos T1. Se eu fizer a velocidade entre B e C, eu vou encontrar o mesmo valor. Tá? Agora, e a velocidade entre A e C? Bom, aqui a distância entre eles era 2 vezes D, 1D mais 1D, 2D. É o que está aqui. E aqui é 1,3 mais 1,3, 2,6. Então eu vejo que a galáxia C em relação à galáxia A se moveu 0,6 vezes D. No mesmo período de tempo, T2 menos T1. E isso é exatamente 2 vezes a velocidade que eu medi antes. Então vamos colocar isso num gráfico de distâncias e velocidades. Então aqui no meu eixo x eu tenho a distância, no eixo y a velocidade. Então eu tenho aqui, estou fazendo esse gráfico no instante T2. A distância entre A e B é 1,3D, e a velocidade é esse VAB que eu medi aqui, esse 0,3D sobre T2 menos T1, que está aqui. O VBC também estaria aqui nesse mesmo ponto, ele seria também 1,3D. Os dois estariam exatamente aí. E o VAC, né, a relação entre A e C. Então, a galáxia C está a 2,6D da galáxia A, então está aqui, 2,6D. E a velocidade, esse VAC, é 2 vezes esse valor VAB aqui, então, aqui em cima. Então, o ponto 2,6, 2VAB, então está aqui. Se eu ligar esses pontos e também a origem, porque a distância de A para A ficou constante, ou seja, se a distância é zero, a velocidade é zero, a gente tem esta reta aqui. Isso é exatamente o que foi observado. Tá? Então, aqui é distância, distância, velocidade, velocidade. Essa reta aqui, essa proporcionalidade entre distância e velocidade, é o mesmo que a gente observa na natureza. Ou seja, a natureza está nos indicando que o universo está em expansão. Porque o universo em expansão vai produzir exatamente esse tipo de observação.
Tá? Então, juntando essa observação da natureza com os resultados da teoria, a gente consolida essa ideia que o universo está em expansão. E é interessante porque a teoria, né, ela permite a gente fazer outras previsões de coisas que até aquele momento não tinham sido observadas, que a gente não vai falar nesse momento, mas que nas décadas que se seguiram foram observadas, que são radiação cósmica de fundo e hélio e outros elementos leves que teriam sido produzidos nos primeiros minutos do universo. E a eventual observação dessas coisas consolidou o paradigma de universo em expansão que nós temos até hoje. Então, os dados que foram de encontro, comprovaram as previsões teóricas, consolidaram esse modelo de universo em expansão como aquele que a comunidade científica mais acredita. Mas agora, o modelo ele tem algumas liberdades, tá, para essa expansão. A gente pode estar vivendo um momento de expansão, mas que depois cessa e vira uma contração, ou expansão eterna. O que vai diferenciar isso? Basicamente, a força da gravidade, né? Se o universo tem muita densidade de massa, muita gravidade, a gravidade, que é uma força atrativa, ela quer aproximar as galáxias. Então ela vai puxando. Então ela sempre vai tentando frear essa aceleração. Se a gravitação ganha, ou que é um universo com uma alta densidade de massa, então vai chegar o universo está em expansão, a gente sabe isso porque a gente viu, tá? Mas essa expansão vai chegar num ponto de máximo e vai ser substituído por uma contração. Agora, se a gravidade perde, ou seja, uma baixa densidade, então nós temos um universo que continua se expandindo, a velocidade de expansão vai caindo, porque a universidade vai tentando, a gravidade vai tentando segurar, mas ela nunca consegue fazer que essa velocidade caia a zero. Tá? E tem o modelo bem intermediário, que está bem no meio do caminho entre esses, que esse ômega aqui é a densidade do universo dividido pela densidade que precisa para freá-lo. Tá? Ou seja, quando ela é exatamente 1, ele tem exatamente essa densidade que a gente chama de crítica, a expansão vai ser freada num tempo infinitamente longo. A velocidade vai tendendo a zero, mas nunca chega lá. Se a densidade é maior do que 1, a gente tem esse cenário aqui de ter um distanciamento máximo entre as galáxias e voltam, e se ele é menor que 1, ou seja, o universo de baixa densidade, ele vai se expandindo para sempre. Tá bem? Então, são 3 possibilidades que o modelo permite, o modelo clássico de cosmologia. E qual deles a gente pertence? Tá? Bom, medindo a densidade de massa do universo, a gente obtém resultados do tipo universo de baixa densidade, um universo que vai se expandir para sempre. Tá? Por outro lado, considerações que vêm da teoria indicam que esse tipo de valor aqui seria muito improvável. Porque se o universo tiver uma densidade ligeiramente acima ou abaixo de 1, no passado, ele tem que se afastar desse valor muito rapidamente. Então seria muito improvável ter esse 0,3. Deveria ser alguma coisa do tipo 0,000001. Ou então milhões ou bilhões. E não 0,3. Tá? Então, se o universo tiver densidade crítica, ele se mantém com a densidade crítica para sempre. Então seria mais fácil de entender o que a gente está observando. Então isso é um tipo de questionamento que havia no final do século XX e que foi eventualmente resolvido por observação, né? Retirando dados da natureza, que é a única maneira em que a ciência tem para resolver esse tipo de problema. Então, para resolver esse problema, a gente tinha que observar galáxias cada vez mais longe e medir suas distâncias. Só que com as estrelas cefeidas, isso não era possível porque elas eram muito fracas para isso. Então, descobriu-se que a gente podia fazer isso com um tipo de estrela chamado supernovas do tipo A, que é um evento explosivo na vida da estrela. Então, aqui está um exemplo. A estrela fica quase tão brilhante quanto uma galáxia toda. Então, isso permitiu que esses estudos de distâncias e velocidades de galáxias fossem até objetos muito mais longínquos. E isso permite a gente ver quanto que o universo está desacelerando, né? Só voltando aqui antes,
Todos esses modelos aqui, ó, o universo desacelera. A velocidade é a inclinação dessa curva aqui, né? Então, ela vai caindo um pouco. Veja que aqui a curva está mais inclinada, aqui ela está levemente mais plana. Aqui no vermelho, isso é forte, tá? Em todos os casos, a gravidade tende a desacelerar a expansão. Ela pode vencer ou não. E aí, depois que foram feitas as observações dessas supernovas do tipo 1A, o que foi a grande reviravolta que nós tivemos? É que os dados eram compatíveis com não desaceleração, mas sim aceleração da expansão do universo, tá? E isso foram resultados no finalzinho do século XX. Então, ao invés dos modelos que eu expliquei antes, do universo que se expande, chega ao máximo, se contrai, ou que continua se expandindo para sempre, mas a velocidade de expansão caindo, a gente teve que lançar um outro modelo, que é o universo que começa expandindo, a expansão vai desacelerando, mas chega um ponto que ela começa a acelerar, ou seja, a inclinação dessa curva, a concavidade está para cima, então está acelerando. Mas eu falei para vocês que a gravidade é só atrativa, então não era possível isso. Então por isso que isso é tão surpreendente. O universo ele deve estar composto, além de matéria, por uma outra componente que tem um efeito oposto da gravidade, tá? Que ele vai empurrar os objetos longe um do outro e não aproximar. Bom, essas observações deram um prêmio Nobel a essas pessoas e a essa substância que permearia o universo, que teria o efeito oposto da gravitação, nós demos o nome, né, a comunidade científica deu o nome de energia escura. Né? Então, a energia escura está aqui, ó, empurrando o universo, né? Então, ele foi necessário para explicar as observações. Ele foi adicionado ao modelo, alguma coisa que não se imaginava antes, mas que após a observação foi necessário para poder fazer com que o modelo continue explicando as observações. Ocorre que, fora o fato da gente ver pela aceleração do universo, a gente não sabe mais nada sobre energia escura. Tá? E esse é o grande desafio da cosmologia atual. Então tem aqui esse quadrinho que eu acho muito interessante, de um cientista que fala aqui, ó, foi bem legal vocês tentarem ajudar, mas não é sobre esse tipo de energia escura. Então aqui tem os magos aqui e tal, com magia negra, coisas assim associadas com alguma energia escura. Porque a gente está tão perdido nesse momento sobre o que seria de fato energia escura que a gente está procurando muitas alternativas. A gente não sabe quase nada a respeito da energia escura. Esse é o grande desafio da cosmologia nesse século XXI. Né? Mas é muito importante essa história da cosmologia, porque ela nos ajuda a entender como que funciona a ciência. Então, aqui está uma forma, né, nesse gráfico aqui, uma forma de procedimento científico. Primeiro, a gente tem que fazer uma pergunta, a gente tem que ter uma curiosidade, a gente quer conhecer alguma coisa sobre a natureza. Então, no caso, qual é a dinâmica do universo? Ele vai se expandir para sempre, ele vai se contrair, o que vai acontecer? Então, a gente pesquisa na literatura da área, vê o que outras pessoas fizeram antes de nós. Então, os modelos de Friedmann-Lemaitre, medidas da velocidade de expansão do universo, da desaceleração da expansão, que tem a ver com a densidade, né, de matéria, e a gente constrói uma hipótese aqui. Eu vou fazer a hipótese para fazer uma investigação científica. Qual vai ser minha hipótese? Se eu medir a desaceleração do universo, eu vou saber quanto que matéria tem dentro dele, e aí eu vou prever o futuro do universo, o destino. Expansão eterna ou contração. Bom, mas aí eu preciso testar, preciso fazer essa medida. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou tentar detectar essas explosões de supernova tipo 1A para poder expandir esse diagrama de Hubble lá de distâncias e velocidades das galáxias até grandes distâncias, e isso vai possibilitar que eu meça a desaceleração do universo. Né? Aquela reta que eu mostrei, ela passa a ter uma inclinação que tem a ver com a desaceleração do universo. Bom, agora, quando a gente quer fazer um teste, a gente tem que se cercar de certeza que ele de fato funciona. O procedimento funciona? Bom,
Para saber isso, a gente compara, tem algumas galáxias aqui, ó, em que a gente tem medidas tanto a partir de supernovas tipo 1A, que digamos é o novo método, quanto por estrelas cefeidas, que é um método bem conhecido e bem confiável. E a gente sabe que as medidas estão certas porque a distância medida das duas maneiras dá resultados que são compatíveis entre si. Então, quando isso acontece, claro que deve ter demorado, vários passos foram necessários para que isso acontecesse. Várias vezes a gente passou aqui, o procedimento funciona? Não. Teste cada passo, refaça a observação, refaça a análise de dados. Esse ciclo aqui deve ter acontecido muitas vezes, até que o resultado foi sim, o procedimento funciona. A gente tem medidas consistentes usando supernovas do tipo 1A ou estrelas cefeidas variáveis. Bom, então a partir disso aí você pode fazer medidas de galáxias muito mais distantes, onde já não tem mais cefeidas, você analisa esses dados e tira conclusões. Então, são aqueles artigos ali que eu mostrei de 1998, 1999, que continuam sendo feitos até hoje, que mostram, né, a expansão do universo de forma acelerada. Os resultados confirmam a hipótese? Não, ó, eu estava esperando desaceleração do universo. Os resultados rejeitam total ou parcialmente a hipótese? Sim, parcialmente. O universo está em expansão, isso ainda está sendo visto, mas a expansão está cada vez mais lenta. Perdão, cada vez mais rápida, ao contrário do que eu esperava. Então, os resultados rejeitam parcialmente a hipótese, por conta da aceleração do universo. E aí, esses resultados viram a literatura. Eu publico eles, outras pessoas, ou eu mesmo vou lá olhar, ó, esses dados tornam-se literatura para experimentos futuros. Faça uma nova questão, formule uma nova hipótese e faça esse ciclo totalmente de novo. Bom, qual é a nova pergunta aqui, ó? Essa aceleração requer algo chamado energia escura. Mas o que é essa energia escura? Então essa é a pergunta e a gente refaz tudo de novo. E esse é um método, uma forma de fazer ciência baseada tanto em experimentação da natureza, no caso da observação, quanto em modelos de origem teórica.